Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus de toda paz e toda consolação que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amém. Estamos na Quaresma de São Miguel Arcanjo, o 12º dia da Quaresma. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue o Deus instantemente, o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Vamos lá estudar. Pegou seu catecismo, está com ele, o nosso material didático. E vamos lá. No segundo inciso do nosso catecismo, página 56, número 170, diz assim: nós cremos em fórmulas, mas nas realidades que elas expressam e que a fé nos permite tocar. O ato de fé do crente não para no enunciado, mas chega até a realidade enunciada. Todavia, temos acesso a essas realidades com o auxílio das formulações da fé. Estas permitem expressar e transmitir a fé, celebrá-la em comunidade, assimilá-la e vivê-la cada vez mais. Queridos irmãos e irmãs, qual é a necessidade que o catecismo tem para evidenciar isso? Que a nossa oração formulada nos leva a uma realidade enunciada. Na verdade, nós não paramos nas nossas orações formuladas. Vejam, aqui nós temos orações seletas, orações todas da igreja, dos cristãos formuladas. Todas. Este outro livro aqui, não é? Veja, capa marrom, tem muito mais. É um livro antiguíssimo que reúne todas as orações, livro de oração, todas as orações, não é, da igreja em toda a história. As orações formuladas nos levam para as realidades que elas anunciam. Por exemplo, o texto, o Rosário de Nossa Senhora, nos leva à realidade. Primeiro, a realidade de Maria de Nazaré, lá em Nazaré. Segundo, todas as realidades que nós contemplamos com os mistérios contemplados, que são os artigos e os dogmas da nossa fé. No primeiro mistério doloroso, hoje, por exemplo, Jesus no Horto das Oliveiras. Veja. Então, quando eu rezo um Pai Nosso e 10 Ave Maria, no tempo desse Pai Nosso e as 10 Ave Maria, eu quero contemplar Jesus no Horto das Oliveiras. Fundamentado biblicamente, que tem nos Evangelhos. Vejam. Depois,
A flagelação de Jesus. Depois Jesus que é coroado, coroa de espinho. Depois Jesus que carrega a cruz rumo ao Calvário. Depois que Jesus é crucificado. Essa realidade formulada que eu rezo me leva para a realidade enunciada. Deu para entender? Não esbarra. Assim são as nossas novenas. Assim é a nossa vida devota e devotada ao Senhor. E por que o catecismo coloca isso? Qual é a necessidade de defesa? Porque com o advento protestante, a igreja foi ferrenhamente e duramente criticada, porque a igreja tem e faz as orações formuladas. Primeiro, na sua mais rica oração, mais sublime oração, que é a Santa Missa, que é um rito. A igreja foi criticada porque é um rito seco. Veja, é a mesma coisa. Há mais de 2000 anos que celebra a mesma coisa e que nos prende, nos acorrenta, não nos dá liberdade de expressar. Saímos com a sensação que nos falamos com Deus. Mentira. Mentira. Pura mentira. Porque quem aprofunda a sua fé, e vamos ver lá na frente, a liturgia parte por parte, veja, que está na primeira constituição do Concílio Vaticano II, chamado Sacrosanto Concílio, que fala sobre a liturgia, a riqueza, que não é apenas humana, mas é divina. O quanto, quando nós aprofundamos a nossa fé e conhecemos a nossa Santa Missa, o quanto é profunda. É profunda. Que não é algo humano no nosso cronos. Veja, mas é divino, é o Kairos de Deus. Mergulhamos, saímos dessa esfera totalmente. E isso nos dá condições, enquanto limitado, tocar no ilimitado, enquanto finito, tocar no infinito, no particular ao universal, veja, no Cronos ao Kairos de Deus, do tempo à eternidade. Nos divinizamos cada vez mais, nos eucaristizamos cada vez mais. Vejam, a sermos tocados por estas fórmulas que nos levam, ao enunciado que ela nos nem indica, veja, não apenas indica, mas nos conduz, nos faz ver, nos faz sentir, nos faz tocar. Essa é a necessidade de defesa, aqui se chama apologia da fé. Vamos lá? E tem um número que corresponde a isso. É o vamos ver, mas já vamos adiantar. 186. Veja, que diz assim: desde a origem, a Igreja Apostólica exprimiu e transmitiu sua própria fé em fórmulas breves e normativas para todos, mas já muito cedo a igreja quis também recolher o essencial de sua fé em resumo orgânicos e articulados, destinados sobretudo ao candidato ao batismo, que São Cirilo de Alexandria, na catequese da iluminação, que é da Páscoa, veja, já diz isso. Olha a síntese que ele faz. Em
esta síntese da fé não foi elaborada segundo as opiniões humanas, mas na Escritura inteira recolheu-se o que existe de mais importante para dar na sua totalidade a única doutrina da fé. E assim como a semente de mostarda contém em um pequeníssimo grão o grande número de ramos, da mesma forma este resumo da fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamento. Deu para entender? O padre da igreja, Cirilo de Alexandria, quando está fazendo a catequese da iluminação. Como é rica a nossa fé. Calem-se os críticos, calem-se os hereges, calem-se os pagãos, calem-se os ateus que não conhecem a nossa fé e por isso não têm direito, autoridade e poder de falar contra esta fé. E até os cristãos católicos também, que não conhecem a fé e se deixa influenciar por tapas de ventos que passa o tempo todo. Veja, e que só leva o que folha seca que cai no chão e só leva poeira. Você que é católico, você que estuda a sua fé, você que é autêntico na fé, então você é o primeiro que deve se levantar na fé para defender a sua fé. Amém? Racionalmente nós temos isso, viu? Racionalmente. Não é defender com palavras de baixo galão, não é defender com a irascividade, com a raiva, não é defender com agressão física, é defender racionalmente. Eu defendo porque eu conheço a fé por dentro, intelectualmente, não é? E a fé que foi me dada pela luz divina. Você não conhece. Vamos lá? Número 171. A igreja que é a coluna e o sustentáculo da fé, veja, e da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Guarda fielmente a fé, uma vez por todas confiada aos santos. E vamos ver o que é, como se fala aos santos. Que santos são estes? Que tem em Judas, capítulo 1, versículo 3, Judas coloca os santos. Os santos são todos aqueles, não é? Os primeiros discípulos, os primeiros cristãos, seguidores de Cristo, eram chamados santos, que participavam na comunidade, os engajados, os leigos de hoje. É ela que conserva a memória das palavras de Cristo. É ela que transmite de geração em geração a confissão de fé dos apóstolos, como uma mãe que ensina seus filhos a falar e com isto a compreende e a comunica. A igreja, nossa mãe, nos ensina a linguagem da fé para introduzir-nos na compreensão e na vida da igreja. Esse número quer dizer justamente isso, 171. A igreja transmite desde o seu acervo, desde o seu princípio, desde a sua origem, desde o seu começo. A igreja primitiva, nascente, ela foi, veja, transmitindo verbalmente e ao mesmo tempo foi guardando esse acervo que veio de Jesus, dos apóstolos, de Pedro e os 11.
Depois os primeiros cristãos, as comunidades, as 14 comunidades de São Paulo, a conversão de Paulo de Tarso, o primeiro mártir, o proto-mártir, chamado assim, o diácono Estevão, e depois dezenas de centenas de santos que tiveram a alegria de dar a vida, os mártires, os padres da igreja patrística, os terapeutas do deserto, que riqueza maravilhosa! Até a conversão de Constantino no século VII para o século VIII, onde todo o império se tornou cristão, nasceu o cristianismo, e nós vivemos 1000 anos de Idade Média, onde tudo foi gerado, as universidades, tudo foi construído lá, um tempo frutífero. Nada de trevas, nada de noite, nada de escuridão, como os iluminados e os iluminatas. Veja, o tempo da luz olhou, não é? Olhou para a Idade Média e chamou o tempo de trevas, só por causa da questão intelectual apenas, das descobertas, dos avanços científicos, do humanismo. Mas estes que olharam por desonestidade intelectual para o tempo passado, no presente, eles não perceberam que tudo que estavam vivendo veio de onde? Veio do passado. Não foi que eles produziram. Não foi que tinha nascido naquele momento como um efeito mágico, com varinha de condão, ou, não é, de poderes sobrenaturais como o Matrix. Não foi. O que estavam vivendo fruto de todo esse tempo. E aí é um princípio de gratidão terrível, não é? Quando a gente hoje olha para o nosso tempo, o nosso presente, hoje, veja, nesta hora, 2 horas e 26 minutos, 28/8/2020. Jamais eu posso condenar o ontem se eu não entender que a construção de hoje dependeu de ontem. A construção do amanhã depende de hoje. E quando eu chegar amanhã, saberei que o hoje foi que construiu. Não vem do nada, do vácuo, do vazio. Senão a nossa vida criada por Deus, que nós estamos dando sentido por sua graça na nossa existência, não tem valor. Senão toda a história também humana. É um tiro no pé. É um tiro no pé que alguns historiadores dão, porque trai a própria história no sentido do passado, do presente e do futuro dessa construção. Que a história tem a história da história. A história faz história. Veja, como eu posso não entender isso? Bem lógico e é simples. Vamos avante? Então, vamos entrar no terceiro inciso, que é uma única fé. Veja, a inteireza da fé. A fé que é integrada. A amplitude, que é catalon, universal, na sua plenitude. Por ser inteira, por ser total, global, por ser completa a nossa fé. Vamos lá. 172. Há séculos, mediante tantas línguas, culturas, povos e nações, a Igreja não cessa de confessar sua única fé, recebida de um só Senhor, transmitida por um único batismo,
enraizada na convicção de que todos os homens têm um só Deus e Pai. Vejam. E aqui quem afirma isso categoricamente já é São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos de 4 a 6. Depois um dos padres da igreja, São Irineu de Leão, diz, veja, ele testemunha desta fé, quando declara: com efeito, a igreja, embora espalhada pelo mundo inteiro até os confins da terra, tendo recebido dos apóstolos e dos discípulos deles a fé, guarda, veja, esta pregação e esta fé, esta catequese, este acervo, portanto, com cuidado, como se habitasse em uma só casa. Nelas crer de forma idêntica, como se tivesse uma só alma, e prega as verdades de fé, as ensina e transmite com voz unânime, como se possuísse uma só boca. Que maravilha, né? Que maravilha. Foi o número 173. Esse testemunho. Quer dizer, o mesmo Espírito está inspirando e suscitando homens que falam unânimes em uma só boca, como se fosse uma só boca, a mesma verdade, a mesma fé. Vejam, se não fosse assim, então nós subjugaríamos, vejam, também que existem muitos espíritos, não apenas um único espírito, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Existiam muitos Jesus, não um único Jesus, Filho unigênito e primogênito de Deus. E existiam muitos deuses, não apenas o Deus de Jesus Cristo, que se revelou como Javé para o povo de Israel, veja, e que Jesus Cristo chamou de Abba, Pai. É o Pai de todos nós. Tá bem? Pode deixar sua contribuição. Podem ir colaborando, comentando, não é? Esta aula, contribuindo, para que assim ela fique mais interativa. Vamos lá, 174. Pois se no mundo as línguas diferem, o conteúdo da tradição é uno e idêntico. Olha aí, veja, que a fé, ela perpassa as tradições, as culturas, os costumes, portanto, os hábitos, os dialetos, os idiomas, que são as línguas vernáculas de cada país, de cada cultura, de cada tribo, de cada comunidade. A mesma fé, ela perpassa, sem se corromper, vejam, sem se gastar. Por isso essa coisa de... E o mundo olha, o mundo não entende isso, viu? O mundo não entende isso. Quando a gente, por exemplo, o padre exorcista, fala para alertar o povo dos perigos, não é? De contaminação, veja, dos malefícios, das magias, dos bruxedos, dos trabalhos de candomblé, de umbanda e quimbanda, de espiritismos, seja o de Allan Kardec, dentro dos passes e as cirurgias espirituais que fazem, nós somos mal interpretados e vistos
como nós estamos incitando, veja, promovendo a guerra de religiões, a intolerância religiosa. O mundo criou um vocábulo, um dicionário próprio para que reine a paz de cemitério. E que todos tenham a liberdade de expressão. Sim, tem. Tem. E se temos a liberdade de expressão, se a nossa Constituição brasileira nos dá essa liberdade de expressão, você tem a liberdade de fazer, de dizer, e eu tenho a liberdade também de responder. Vejam. Você tem a liberdade de proclamar a sua verdade, que você acha que é verdade. Eu também tenho, dentro do meu quadrado, dentro do meu espaço, e aqui eu estou falando de espaço de comunicação, dentro das minhas redes. Eu não invado rede de ninguém. Eu não vou lá colocar em pôster, em carta, comentários defendendo. Não invado. Porque eu estou sendo atacado por alguns pôsteres que eu alerto sobre as entidades. E alguns professores, algumas pessoas são curiosas, que fizeram pós-graduação, lato sensus, ou, veja, mestrado, stricto sensus e doutorado, que vê essas expressões de religiões como se fossem culturais e folclóricas. É a cultura. E que não estuda com profundidade, só estuda mesmo cultura e folclore. É o sincretismo religioso que a gente fala, veja. Depois entra nas minhas redes para me dar lição de moral. Conversinha de cebola azeda, não é? Mal cozinhada. Padre, tem um professor, parece que é de Palmares ou de Água Preta, Solano. Padre, eu digo não porque ele colocou lá, não é, no meu Instagram. Padre, o senhor deveria, não é? O senhor foi feito para ajudar o povo, da cesta básica. Não, meu irmão, eu não fui ordenado para isso, não. Quem faz isso é o agente social. Quem faz isso são os políticos. O padre não é ordenado para dar cesta básica, não. A sua visão é errada. Estudou aonde? Qual foi a faculdade que estudou? Eu devo dizer, dando a resposta, que você não estudou bem. É um mau aluno. O padre não foi constituído, não. O padre foi construído justamente isso, para orientar as suas ovelhas. Estou orientando as minhas ovelhas, os católicos. Eu sou padre dos católicos. Eu não sou padre dos macumbeiros. Eu não sou padre dos espíritas. Apesar de ter amigos espíritas, mas não sou. Veja, eu não sou padre dos protestantes. Eu não sou padre dos judeus. Eu não sou padre dos muçulmanos. Tratar todos com dignidade. Mas não sou padre, eu sou padre dos católicos. Sou padre dos católicos. E eu não vou deixar de alertar o meu rebanho por causa de visões distorcidas de ninguém. Ninguém. Então use a sua rede social também, use o seu Instagram, use o seu Facebook, use o seu WhatsApp, use as plataformas para você também ensinar aquilo que você acha que é a sua verdade. E eu não estou ensinando a minha verdade, estou ensinando a verdade da igreja, a fé.
Veja, a fé, estou ensinando. Até porque eu atendo muitas pessoas que estão sendo aperreadas, que estão sendo perturbadas por frequentar esses espaços, os quais já elenquei, por ter feito experiências, por serem vítimas de malefícios, por ser praticamente o único exorcista da região. Não vai procurar professor, não, para pesquisar no Google, para pesquisar no dicionário. Veja, para ir fazer pesquisa nas religiões. Porque o diabo, os espíritos impuros, não quer saber de gente sabidinha. Não quer saber de intelectual, de inteligente, não. Os espíritos impuros, eles não se preocupam com fé. Eles não se preocupam com conhecimento. Eles não se preocupam com religião. Ele só veio matar, roubar e destruir. Se você não acredita que existe diabo, o problema é seu. E nem por causa disso você está ileso. Você está livre de um dia se encontrar com ele. Veja. Nem por causa disso. Porque o diabo não brinca de boneca com ninguém. O diabo não brinca de casinha. Hoje à tarde vamos brincar de casinha. Não brinca com ninguém. O diabo, quando entra numa casa, é para destruí-la. E se não usar a fé, veja, a fé absoluta, a fé verdadeira da Igreja Católica, ninguém se livra. Ninguém está livre, ninguém está protegido. É isso que a gente tem que dizer. Doe quem doer. O apóstolo Paulo vai dizer, a verdade dói, mas ela liberta. Dói, mas cura. É nos remédios amargos que a gente encontra os antídotos para a cura. Veja. Então, essa linguagem fácil, mole, de algodão doce que bota na boca e some, que você nem pode sentir o gosto, não cola. O catecismo nos ensina e ele é autêntico, certo? Pois se no mundo as línguas são diferentes, o conteúdo da tradição é uno e idêntico, e nem as igrejas estabelecidas na Germânia têm outra fé ou outra tradição, nem as que estão entre os íberos, nem as que estão entre os celtas, nem as da Oriente, do Egito, da Líbia, nem as que estão estabelecidas no centro do mundo. A mensagem da igreja é, portanto, verídica e sólida, pois é nela que o único caminho de salvação aparece no mundo inteiro. Vejam aqui. E por que o Catecismo da Igreja Católica faz esta lista aqui? Porque vocês sabem, não é? Não existe apenas a Igreja Católica, existe outras tradições que estão em comunhão com a Igreja de Roma. Por exemplo, toda a Igreja do Oriente é a Igreja Católica, é ortodoxa. Veja, não apenas os ocidentes, os líberos, veja, os celtas são também os germânicos, obedecem ao Papa. Tem outro rito, não perdendo o essencial, não é? Mas é a Igreja Católica. Por isso que o Catecismo faz essa lista. 175. Esta fé que recebemos da Igreja, nós aguardamos com cuidado, pois sem cessar sobre a ação do Espírito de Deus,
à guisa de um depósito de grande preço encerrado em um vaso precioso. Ela rejuvenesce e faz rejuvenescer o próprio vaso que a contém. Esta fé. E a linguagem de vaso aqui sou eu e você. A fé rejuvenesce a cada um de nós. Por isso que São João Crisóstomo diz assim: não te afaste da igreja. Veja, a tua vida é a igreja. Ela nunca envelhece, sempre rejuvenesce. A Santa Igreja Católica. E nós encontramos isso no número 211 da Sacrosanto Concílio. Vejam, o primeiro documento do Concílio Vaticano II que foi escrito. Deixa eu encontrá-lo aqui. Que para a gente vê-lo. Se tiver de ordem, é o primeiro. É o primeiro. 211. Esse concílio. E que fala sobre a liturgia. A liturgia está todinha nele. Não é? Traz tudo sobre a liturgia. Deixa eu ver, na verdade é 111. Que fala aqui da riqueza das solenidades, das festas dos santos, que constitui a nossa devoção. A devoção para nós. Que é, de fato, sine qua non, essa tradição da nossa igreja. A igreja, sendo, segundo a tradição, venera, veja, com fé, toda a riqueza transmitida pelos santos, pelos padres da igreja. E no tempo e na história, ela foi sendo formuladas, né, com orações e enunciados, para assim deixar um testemunho fidedigno daqueles que deram a vida por esta santa tradição. E chegou até nós esta fé inteira, esta fé vivíssima. Vamos agora para o resumo, e a gente já entra na parte que fala do nosso símbolo apostólico. 176. A fé é uma adesão pessoal do homem inteiro a Deus, que se revela. Ela inclui uma adesão da inteligência e da vontade à revelação que Deus fez de si mesmo por suas ações e palavras. Já vimos isso. 177. Por conseguinte, crer tem uma dupla referência, a pessoa e a verdade. A verdade por confiança na pessoa que atesta. 178, número. Não devemos crer em ninguém a não ser em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Veja. 179. A fé é um dom sobrenatural de Deus. Para crer, o homem tem necessidade dos auxílios interiores do Espírito Santo. É o dom infuso pelo Espírito Santo. 180. Crer é um ato humano, consciente e livre, que corresponde à dignidade da pessoa humana. Veja. Os padres da igreja diziam assim: o homem que não reza não é homem. A equação é muito lógica. Se a gente parar aí, é cruel.
Se a gente fizer a equação da fé muito lógica, só reza quem tem fé. A fé nos leva a Jesus. E Jesus é o homem perfeito. Então, o homem humano que não reza não é homem. Entendeu? Porque não pode crescer na sua humanidade. Não pode crescer enquanto pessoa. O Catecismo da Igreja diz que é um ato humano, veja, e que dá dignidade à pessoa humana. E como dá dignidade? Quando a pessoa cresce no humanismo, cresce enquanto pessoa, desenvolve-se enquanto pessoa. E ninguém pode se desenvolver enquanto pessoa. Aqui não é análise, veja, psicanalítica, aqui não é análise psicoterapêutica, aqui não é análise de coach, de personalidade, a identidade da personalidade, não. Os que não têm fé não podem crescer na dignidade humana, porque é Cristo que nos poda, é Cristo o nosso modelo. Paulo vai dizer alter Cristo, ou seja, alcançar a altura de Cristo. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Thomas de Kempis pede a imitação de Cristo, imitar em tudo Jesus Cristo, para sermos humanos perfeitos. 181. Crer é um ato eclesial da igreja. Nós vimos, é pessoal, é particular, mas é coletivo também, é universal, é da igreja. A fé da igreja precede, gera, sustenta e alimenta a nossa fé, a fé individual, a fé pessoal. A igreja é a mãe de todos os crentes. Ninguém pode ter a Deus por pai que não tenha a igreja por mãe. Veja que afirmação séria. Eu vou sublinhar, veja, é o Catecismo da Igreja Católica, que diz assim: ninguém, sublinha aí, ninguém pode ter a Deus por pai que não tenha a igreja por mãe. E quem diz isso é São Cipriano, quando fala de unitate, da unidade. Veja, ele prega isso. Mas a equação da fé é muito simples e lógica. Quem gera novos filhos para Deus? É a Mãe Igreja Católica. Por uma pia batismal que é o seu útero, que é o seu ventre. E por um sacramento que é a porta dos demais sacramentos, é o primeiro, o batismo. Então, como eu posso ter a Deus por pai se não tem a Santa Igreja por mãe? Veja que as pessoas negam a Santa Igreja Católica e foram batizadas nela. É uma ignorância terrível, em todos os sentidos, uma ignorância. E ouso dizer que é o pecado contra os 10 mandamentos, honrar pai e mãe, né? Por quê? Veja, Deus só teve o único e primeiro e único filho. Como nós somos filhos de Deus? Como? Nós somos filhos de Deus, Santo Agostinho diz no século V, por causa do seu filho. Ele nos recebe como filhos adotivos por causa de Jesus, por ele, nele e para ele. Veja, e quem fundou esta igreja? Quem fundou essa igreja? Foi Jesus Cristo, certo? Então essa igreja gera ao modo de Cristo, para o Pai, para Deus.
Essa afirmação é excelente e veio de um santo, de um padre da igreja, São Cipriano. Ninguém pode ter Deus por pai que não tenha a Igreja Católica por mãe. Acrescente aí, a Igreja Católica por mãe, não é a igreja. Senão outros ladrões da fé querem tomar. Então essa igreja é a minha. Essa igreja é a igreja de fulano, é a igreja de Beltrano, de Cicrano. Não, essa igreja é a igreja católica, dá nome, da identidade. É a igreja católica. Vamos lá. 182. Nós cremos em tudo que está contido na palavra de Deus, escrita ou transmitida, e que a igreja propõe a crer como divinamente revelado. Veja, eu creio na palavra de Deus, porque a Santa Igreja, ela confirma. Santo Agostinho disse: não creria nas Sagradas Escrituras sem que a Igreja Católica não confirmasse. Tá? Tá aí para você? Que tudo seu é palavra de Deus, é Bíblia. Primeiro veio a igreja, depois a Bíblia. Já estudamos isso. Não precisamos criar polêmicas. Não precisamos também ficar com peso na consciência, com remorso. Será que eu estou pecando se eu aceitar esse artigo da fé? Não, pelo contrário, você pega mortalmente se você negar a igreja e só aceitar a Bíblia. A questão é essa, que muitos católicos se tornaram protestantes, católicos e hereges, só aceitando as Sagradas Escrituras sem aceitar a sua igreja. Deu para entender? Vamos avante para terminar. Que diz assim, 183, a fé é necessária à salvação. O próprio Senhor afirma: aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê, veja, será condenado. Marcos 16:16. Simples, rápido e direto. 184. A fé é um antegozo do conhecimento que nos tornará bem-aventurados na vida futura. Isso foi a sétima característica da fé que já vimos. Por ela e por essa igreja nós já sentimos o gosto da eternidade. Por isso que a fé é o antegozo do conhecimento que nos tornará bem-aventurados na vida futura. Que vida futura é esta? É daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? É a perspectiva da longevidade que essa sociedade, este mundo de medíocre pede para viver mais, para continuar fazendo muito mais mal? Não! Esse tempo futuro é os céus, é a eternidade. E quem diz isso é o doutor Angélico. Santo Tomás de Aquino nos diz isso no seu compêndio teológico. Vejam. E agora nós entramos rapidamente. Se você está aí com seu catecismo, não é? Vamos ver os dois símbolos da fé. São dois símbolos da fé. Um é chamado símbolo dos apóstolos, que vem dos apóstolos, não é? Vem dos apóstolos, o primeiro símbolo. Depois, o segundo símbolo, niceno-constantinopolitano, que vem de dois concílios. Isso vamos ver no Dêsegue. Vamos ver se temos tempo para ver já o primeiro artigo e depois o segundo. É o número 30 do primeiro símbolo da fé, que é dos apóstolos, e depois o número 150 no Dêsegue. Veja, vamos ver logo. Então, o símbolo dos apóstolos.
diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Veja, é o primeiro símbolo. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Este é o primeiro símbolo apostólico que veio dos apóstolos. Temos o segundo, o credo, não é? Que foi constituído por dois concílios, de Niceia e de Constantinopla. Vamos lá para ele, que diz assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dará vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Percebeu que os 12 artigos essenciais dos apóstolos estão todos aqui. Não é que temos dois credos, mas que eles são divergentes. Vejam. Não, está tudo aqui. Só acrescentou um pouquinho da escatologia. Tá certo? E vamos ver. Agora vamos fazer uma tarefa. Se você puder anotar ou trabalhar uma tarefa de casa, né, de separar os 12 artigos. Pega um caderno e você vai separar os 12 artigos, ou você ainda dá tempo, copia agora. Tá certo? Os artigos da fé, né? Que é justamente o Catecismo da Igreja Católica, que nós vamos ver de 190 a 191, que tem todos aqui que vamos ver. Primeiro artigo da fé, coloca aí, primeiro. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Esse é o primeiro artigo da fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Segundo artigo do símbolo dos apóstolos, do credo, portanto, e em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor. E em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor. É o segundo artigo.
o terceiro artigo da nossa fé. Terceiro artigo. Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. O quarto artigo. Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. O quarto artigo. Repetindo o quarto artigo. Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Quinto artigo. Jesus Cristo desceu aos infernos. Ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Sexto artigo. Jesus subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Sétimo artigo. Donde virá julgar os vivos e os mortos. Sétimo artigo. Donde virá julgar os vivos e os mortos. Oitavo artigo. Creio no Espírito Santo. Nono artigo. Creio na Igreja Católica. Décimo artigo. Creio no perdão dos pecados. 11 ou 11º artigo. Creio na ressurreição da carne. 12º, 12, não é? Creio na vida eterna. São os 12 artigos da nossa fé que vamos estudar a partir, não é, dessas páginas seguintes, tá certo? Porque didaticamente, sistematicamente e esquematicamente a gente dividir para ter clareza de cada artigo. E vocês vão ver que os artigos eles trazem justamente isso. Em cada artigo tem inúmeros parágrafos, inúmeros incisos, né, que vai trabalhar com detalhes a nossa fé, esse grande acervo da nossa fé, não é? Trabalhando cada termo nos parágrafos, trabalhando de fato cada palavra, para a gente aprofundar. Se a gente estava gostando, se a gente estava achando, não é, gostoso de degustar, muito mais agora a nossa fé. São os dogmas da nossa fé. Entendeu? Eu só quero, para terminar, ler aqui, não é, o fundamento no documento, este livrinho nosso, né, que nos dá as informações da tradição da igreja. Ô padre, posso comprar? Pode sim, deve. Compêndio dos símbolos, definições e declarações de fé e moral. Tá aqui, não é? Paulus e Loyola. Você encontra, tá certo? Danzig, Hahnemann, Danzig. Vamos ver aqui no número 30. Olha o que diz. Veja. Vai colocar aqui já a definição de todos os artigos, né? Eu me antecipei, tá vendo? E confesso que nem tinha olhado antes, mas já me antecipei na divisória. Vamos, portanto, ver rapidamente. Creio em Deus Pai, onipotente, Criador do céu e da terra, primeiro. Segundo, e em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor. Terceiro, o qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu do seio da Virgem, da Maria Virgem ou da Virgem Maria. Quarto, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos. Quinto, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Sexto, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai onipotente, de onde virá
havendo de vir, portanto, para julgar os vivos e os mortos. 8º, creio no Espírito Santo. 9º, a Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos. 10º, a remissão dos pecados. 11º, a ressurreição da carne. 12º, e a vida eterna. Que maravilha, não é? E este ritual aqui, não é, do batismo romano, viu? Que é já a definição. Como foi definido isto aqui. Que maravilha, não é? Desde na Gália, Alemanha, do século VIII e seguinte, ao século X, foi sendo constituído este artigo que veio dos apóstolos. Veja, teve o início, depois temos o símbolo niceno-constantinopolitano, mas o símbolo dos apóstolos foi dando essa característica ao longo do tempo. Veja como é a história da nossa igreja. Que as coisas não são feitas assim, não é? De relance, da noite para o dia. Um sabidinho acordou, teve uma visão, teve um sonho, né? Teve um pesadelo e acha que é aquilo, e no outro dia rapidamente coloca no caderno para a nota, para não se esquecer, e diz que isso é inspiração de Deus e de fato é isso que vai viver. Não, a igreja não faz isso não. Eita. O outro tem que confirmar a sua fé. O outro tem que confirmar a sua vocação. Não é porque eu fui dormir e tive um pesadelo e depois, no pesadelo, eu tive o discernimento que Deus me chamou para ser o iluminado, né? Buda. Buda. Teve um sonho e aí Deus o chama para ser luz, ele vai para a montanha e passa meses de meditação, daquele jeitinho, a perninha cruzada, não é? E cria uma religião, o budismo. Veja, não é assim, não é assim. Precisa décadas, precisa séculos de formulações, de estudos, de experiência, de confirmações para ver de fato. O Espírito Santo vai confirmando, tá certo? Então nós vamos entrar na segunda sessão, que é a profissão da fé cristã, os símbolos da fé, que é o número 185. Segunda-feira nós retomamos com a graça de Deus. Terminamos esta semana, graças a Deus. Tenha um feliz e bom final de semana, não é? Não se esqueça de participar da missa dominical, a missa do Senhor. Se esforce e coloque na sua agenda. Lembrando que uma semana sem missa é uma semana sem Deus. Você pode ficar de joelho a semana toda, mas perdeu a missa, é infrutífera a sua vida, tá certo? A gente tem que começar com Deus. E a missa é Deus fisicamente ressuscitado, a Eucaristia. É a nossa fé, o centro da nossa fé. Não adiantaria, eu disse ontem, não adiantaria fazer a quaresma, 40 dias de penitência, não é? De tantas coisas se levantando, e todos os domingos, nesses 6 domingos que compreende, são 6 domingos que compreende, veja, a quaresma, os 40 dias, você perde todas as missas. Fez nada. A minha cara, para você que não entendeu a fé, está estudando o catecismo da Igreja Católica e falta o essencial na sua vida.